Inspiração, motivação, atitude, realização. Bora fazer acontecer? Bora? Bora fazer acontecer. Com Zepa. Olá, estamos aqui para mais um Bora Fazer Acontecer. Um bate-papo sobre inspiração, atitude e principalmente realização. Eu sempre trago aqui pessoas que sabem fazer acontecer e que tem ali na tua rotina alguns insights, algumas dicas para trazer para você que está assistindo e ouvindo a gente. Também fazer acontecer, levar seus objetivos adiante e tirar os seus projetos do papel e fazer acontecer. Hoje eu tô com um cara que é um baita de um realizador, mas mais do que isso ele é um grande amigo meu. Ele é contador, é advogado, diretor da Associação Comercial de Barueri, conselheiro da FENACOM, fundador da Audisa, que é um império aí na área contábil, na área de auditoria principalmente, enfim. Ricardo Monello. Ricardinho, prazer estar aqui contigo, obrigado por ter aceitado o convite. Olá, Márcio. Olá para cada um de vocês que estão aqui nos prestigiando. Que alegria estar aqui com você, que é um exemplo para mim, enquanto realizador, enquanto voluntário, enquanto empresário, enquanto empreendedor. E poder falar um pouco das nossas histórias é algo que realmente é muito gostoso e muito importante também para quem aí possa ser tocado e motivado. Porque eu acho que, eu brinco até, né, falo que quem ficar parado é poste, né? Então bora fazer acontecer. E você é um cara que eu tenho uma inspiração contigo, uma semelhança tem muitas vezes, porque a gente tem, como minha sogra fala, a gente tem formiga na bunda, né? A gente não consegue ficar parado e vai e faz coisas, tá cada hora se inventando uma coisa nova. E você cada hora tá com um cargo novo. Você viu que eu já me enrolei aqui para falar teu currículo. Eu pedi uma mini bio pro cara. O cara me mandou tá aqui a mini bio. Tinha umas 57 laudas no negócio. Eu falei, imagina o currículo Lattes do cara, né? Enfim. Ricardinho, como é que você concilia o teu dia a dia para assumir tanta coisa? E eu sei que você faz tudo com muita maestria, com muito profissionalismo. Você não faz a coisa só por oba-oba, e faz, não, vou lá porque é legal ter um cargo em tal lugar. Não, quando você vai para um lugar, você faz acontecer de fato, você tá lá, tá presente, tá participando. Cara, teu dia tem 48 horas, como é que é? Cara, é uma pergunta interessante, é uma boa reflexão. E a gente está sempre aprendendo. Então, longe da perfeição, mas procurando a cada dia ser um pouco melhor. Eu digo que tem alguns procedimentos que eu diria operacionais, a nossa conduta, a nossa atitude, e isso influencia bastante. E um outro ponto que para mim é fundamental, que foi a capacidade e a oportunidade que eu tive de encontrar boas pessoas, grandes profissionais e fazer um trabalho em equipe. Então, de fato, estou envolvido em entidades nacionais, entidades internacionais, as minhas empresas. Em cada um desses espaços eu tenho pessoas. Então, a tecnologia é importante, o processo é importante, é inegável, mas sem pessoas a gente não faz nada. E no meu caso, a questão da delegação, da confiança, do feedback, do acompanhamento, do que eu falo do olho no olho, das pessoas estarem próximas e de uma forma simples e sem tanta, desculpa a expressão, sem muita frescurite, isso me facilitou bastante. Você falou agora uma coisa bem interessante e bem importante para as pessoas que querem fazer acontecer, sejam elas empresários, sejam elas autônomos, não importa, né? Porque eu inclusive falo sobre empreendedorismo muitas vezes, que empreendedorismo não é ter uma empresa, abrir um negócio, abrir uma startup. Empreendedorismo é algo muito maior, é realizar coisas, é construir coisas, é tirar um sonho do papel e realizar. Isso é empreender. Né? Pode ser uma horta comunitária que você vai fazer, você pode fazer um trabalho voluntário, você pode fazer uma banda de rock, você pode ter um time de futebol, você pode construir tua casa, reformar teu apartamento, tudo isso são formas de empreender. E muitas vezes
o problema das pessoas não conseguirem fazer, elas quererem assumir muita coisa. Então, delegar é uma arte, né? Porque quando a pessoa assume muitas responsabilidades, fica que nem aquela história do pato, sabe? Que o Não pato faz é o nada. único animal que sabe voar, nadar e andar. Não faz nada Nada bem direito. feito. Não faz nada direito. Então, o cara precisa pegar as habilidades dele, se empenhar naquelas, construir a coisa toda, mas também depender de pessoas, como você disse, né? Depender das pessoas, delegando. Como é que você consegue dentro das suas... Como é que é o teu processo para delegar para as pessoas? Como é que você... porque muitas vezes a pessoa tem medo de delegar porque fala assim, eu prefiro fazer que sai mais rápido, ou eu prefiro fazer porque sai melhor, e muitas vezes o cara tem medo de delegar. Que dica que você dá para a pessoa delegar as coisas e tirar do... É um ponto legal. Algumas coisas eu aprendi com o meu pai, que é, se você é bom, forme alguém. Primeiro ponto é esse. Você olhar, porque senão tudo fica concentrado em você. E você não pode fazer uma viagem, você não pode tirar uns dias, você não pode nem ficar doente. É verdade. Então, meu pai sempre foi uma pessoa que ele falou, e para isso você precisa educar, formar. Então, a preocupação é, se você sabe, não represe o conhecimento. Leve para outras pessoas. E o outro ponto que eu também aprendi com ele é algo, Márcio, que a gente vê no terceiro setor, vê no segundo setor, vê até nas famílias, em qualquer tamanho de negócio, serviço voluntário. É largar a vaidade. Vaidade. Então, a pessoa que tem a vaidade, porque ela tem que brilhar, ela tem que ser o protagonista, ela tem que estar no controle de tudo, ela tem que sair melhor na foto, vamos falar assim, vai sofrer muito para isso. E aí ela não vai formar ninguém, ela vai ter sempre aquele outro medo. Tem muita gente que fala, ó, eu não vou ensinar muito, senão daqui a pouco ele está melhor que eu e vai pegar o meu lugar. Então, por exemplo, na minha jornada profissional, eu sempre tive a preocupação de perceber onde eu tinha mais talento, onde eu tinha menos talento, onde eu tinha mais para avançar, aprimorar e aperfeiçoar sempre, porque a gente sempre aprende, aonde eu tinha menos talento, para eu também melhorar naquilo e procurar pessoas que fossem melhores do que eu no negócio. Voltando à analogia do pato, se você sabe voar, aperfeiçoe-se para voar como um gavião, como uma águia, né? Não tenta nadar, porque um gavião não nada. Exato. Né? Agora, se você sabe nadar, nossa, tenta nadar como um golfinho, não tenta voar, porque golfinho voando não vai dar não certo. vai dar certo. Então, mas é mais ou menos isso, né? E isso eu levo, por exemplo, nas entidades empresariais, entidades sociais, que eu estou voluntariamente, e nas minhas empresas. E eu falo isso com muita tranquilidade. Muitas coisas, você acompanha a minha jornada, sei lá, quase 25 anos, eu acho. Ou mais até, mais, é não, verdade. 22 anos, acho. Por aí. Então, ao longo dessa jornada, a chave de crescimento que nós tivemos foi a educação corporativa, perceber as pessoas, aprender com as pessoas, ter a humildade com elas também, paciência, porque muitas vezes você... Por isso que eu falo que delegar é uma arte. É uma arte, porque tem gente que não tem paciência, não tem... E tem gente que assim, bota lá pro outro, se vira. E depois ainda reclama depois que ficou uma merda, né? Não acompanha, é verdade, isso acontece muito, né, por uma série de outras questões comportamentais. Então, hoje, quando eu olho para a minha equipe, na Monella Advogados, na Audisa, ou entidades como o FENACOM, Associação Comercial de Barueri, o que eu percebo? No meu time, eu tenho muita gente tecnicamente muito melhor do que eu. Então, e a coisa vai crescendo porque você precisa, o nosso trabalho é técnico, seja como advogado, seja como auditor contábil, como consultor que a gente atua, é um trabalho técnico. Então você precisa estudar muito, mas você precisa aprender ainda mais com as pessoas que estão muito envolvidas na operação. Então você tem que ter uma visão de estratégia, mas não descolar da operação para aprender sempre. E ouvir. Uma coisa que as pessoas hoje pouco fazem nas empresas, nas organizações, às vezes é ouvir, perceber. E às vezes eu falo no escritório, eu não estou aqui, eu não fico ali com frequência, que nem você com todas as suas atividades, mas você está sempre atento ao que está acontecendo,
ao comportamento, às pessoas, ao sentimento, essa conexão e essa absorção do que as pessoas pensam e esperam. Não, e no fim, assim, a gente percebe que fazer acontecer é saber lidar com pessoas. Porque Essencialmente. qualquer projeto que você vai fazer, você vai fazer um projeto sozinho, eu quero correr uma maratona e eu vou treinar sozinho, não quero treinador, não quero nada. Não importa se você está com aquele projeto teoricamente sozinho, você precisa de pessoas. Você precisa de pessoas para te dar material de apoio, para você assistir no YouTube ali para ter ideias. Você precisa de gente te apoiando, tua família tem que te apoiar naquele teu projeto. Então, sempre você, mesmo que seja um projeto solo, uma coisa que é sozinho que você vai fazer, você precisa sempre de pessoas. E isso que você falou é muito importante, ouvir, né? Porque tem gente que fala tanto que esquece de ouvir. E Não aí, percebe. e ela não Aliás, percebe em casa. todo o Isso é em conteúdo. casa, na empresa, na entidade, qualquer Em lugar. qualquer lugar, tem muita gente que fica falando muito, e quando ela sai ali, fala assim, tá, você ouviu? Porque... Oi? Não, não sei. Quem que era aquela pessoa? Porque a pessoa falou tanto que ela esqueceu de ouvir, de prestar atenção, de sentir, como você disse, né? É muito importante esse sentimento. Isso de você ouvir, ele joga para um outro negócio que é saber lidar com a crítica. Né? Então, as pessoas muitas vezes recebem uma crítica de uma forma destrutiva. Uhum. Eu sempre procurei absorver aquilo, pô, deixa eu pensar, como é que eu aplico? Como é que isso pode me modificar? E por que que isso também tem a ver com fazer acontecer? Porque a crítica, muitas vezes, é o mercado, é o cliente, é o concorrente. Uhum. Né? E às vezes um concorrente tá te dando sinais, pô, ele até foi melhor que você em alguma coisa, pô, peraí, então eu posso aprender, eu tenho a obrigação de ver aquilo, aprender com aquilo, trazer para minha equipe, discutir aquilo com a equipe e fazer de uma forma diferente. Legal. Ô, Ricardo, é importante, muitas vezes, para a gente conseguir fazer acontecer, e ainda mais assumindo tantas responsabilidades como você assume, a questão de você colocar prioridades na vida, né? Como é que você lida com essas prioridades e como é que a gente faz uma divisão? Porque a gente gosta de trabalhar, Demais. a gente gosta do que a gente faz. E muitas vezes a gente acaba até confundindo, né, nossa vida pessoal com a profissional, né? Quando a gente vê, a gente tá num domingo ali trabalhando, fazendo um artigo, gravando alguma coisa e tal, e opa, peraí, né? Como é que você faz isso na sua vida? Como é que você faz essa divisão de prioridades? Márcio, esse é um desafio e um aprendizado permanente. E você falou, eu comecei a trabalhar muito cedo. Né? Com 12 anos, meu pai já naquela época podia ir, né? Me levava para o escritório para copiar um negócio chamado gelatina. Depois procura na internet o que era copiar diário em gelatina. E aí, com 14, eu de fato comecei a trabalhar meio período. Com 15 anos, comecei a trabalhar de dia e estudar de noite. Eu sempre também tive a inspiração do meu pai. Meu pai sempre foi uma pessoa que trabalhou absurdamente. Então, a gente tende a o sucesso, as coisas acontecendo, elas são, eu brinco, inebriantes, né? O negócio é bom, você vê o resultado, é prazeroso, não só o resultado do ponto de vista financeiro, mas você viu uma meta atingida, um projeto social. Eu sempre tive muito em projetos de voluntariado, você vê aquilo acontecer. Isso que é o tesão de fazer acontecer. Exatamente, você vê o resultado da coisa, né? Fizemos uma ação esses dias para de um outro motoclube também que eu faço parte, para apoiar duas entidades na questão da Páscoa com as crianças. Pô, o prazer maior é ver, pô, batemos a meta de conseguir os ovos de Páscoa para aquelas crianças. Isso é a realização master. Trazendo para o dia a dia, eu sou muito envolvido com as operações, né, com as minhas empresas. Então, é muito difícil realmente você não se... de repente, não vou olhar o celular, não vou olhar uma mensagem, um e-mail, ou alguma outra forma de comunicação e se envolver com aquilo. E aí o meu avô falava, Orlando Monero falava, o segredo na vida está no equilíbrio. E muita gente fala isso. Agora,
Como colocar esse equilíbrio? Como equilíbrio. Aí muita gente fala, então é metade eu trabalho, metade eu descanso. Sendo realista, não é isso. O que a gente precisa é ter momentos de trabalho, momentos de lazer, momentos da sua individualidade, momentos com a sua esposa e seus filhos, momentos de espiritualidade, que também é importante. E não significa que é meio a meio, ou 25% para, vamos dizer, se tem 4 quadrantes, 25%. Não, porque às vezes você tem 20% do seu tempo num negócio, às vezes você tem lá 1 hora brincando com o teu filho, e aquilo é tão intenso que você realmente já te dá uma energia, uma revigorada, e isso é extremamente importante. Então, no meu caso, eu tenho muitas horas de dedicação profissional, no meu dia a dia. Eu tenho que atender clientes, fazer reuniões, mas eu também tenho que estudar. Eu estudo assuntos do direito, assuntos da contabilidade, negócios, gestão. Mas eu procuro alinhar esses quadrantes, olha, o meu tempo com a família, aí são filhos e esposa, meu tempo com os negócios, meu tempo com a minha individualidade, que é andar de moto, tomar uma cerveja com os amigos, degustar um festa bom... daí eu participo. Com certeza, um bom charuto, batendo papo com alguns amigos, o meu trabalho voluntário e algo que, com o tempo, a gente vai também percebendo que é essencial, que é o aspecto da espiritualidade. Não digo só a religiosidade, mas então eu tenho isso muito claro, o que eu quero em cada um, e vendo as suas palestras, esses dias você fez um post lá do Smart, né? Então eu tenho, de modo geral, o que eu busco em cada um desses quadrantes. E também não fico fantasiando. Eu procuro olhar isso ao mesmo tempo com a sutileza, a singeleza, o amor, a suavidade, mas muitas coisas com objetividade para as escolhas da vida. E aí eu escolho qual é a prioridade em cada quadrante e aquilo que tem que ser feito por mim e aquilo que eu posso delegar. Uma coisa que eu sempre digo, e eu vou dizer que eu sou vítima desse mal também. Muitas vezes a gente precisa se policiar bastante, que quando a gente faz essa divisão, a gente muitas vezes não faz por completo. Eu digo pode ser, que eu também Verdade. acabo me deparando. Às vezes, você falou, por exemplo, um exemplo de individualidade, vamos sair para tomar uma cerveja com os amigos. Você sabe que eu tenho alguns amigos, muitos, inclusive, quem trabalha comigo acaba virando amigo também. Muitas vezes eu saio para tomar uma cerveja com eles e bate uma hora, a gente tá falando de trabalho ali. E aí, às vezes, algum assunto meio delicado, é uma coisa que já começa, poxa, era para ser um momento de lazer, um momento com um amigo e tal. A mesma coisa pode acontecer dentro de casa com a tua esposa, com o teu filho, que você tá ali, seria um momento para aquilo, mas você tem um raio de um aparelhinho na mão que não te desconecta do teu trabalho, não desconecta das preocupações de outro quadrante, né? Então é importante que a gente esteja muito atento a isso e para quando a gente estiver naquele quadrante estar de forma mais completa possível, de mais plena possível. E eu dou essa bronca em mim, tá? Não adianta. Mas eu acho que você tem que tirar um pouco essa bronca. Então. Não, porque é uma coisa. É uma Vou te coisa dizer por quê. Por quê? Não, porque é assim. Quando a gente olha por que a gente empreende, a gente percebe que não é pelo dinheiro. O dinheiro é muito importante, é muito gostoso, é óbvio que sim, seria hipocrisia dizer que não. Mas quando você volta, o Márcio, moleque, 12, 13 anos, volta, eu aos meus 12, 13 anos, eu com 12 anos, hoje, quando eu olho o Ricardo de mais de 40 anos atrás, eu lembro que uma certa vez a minha irmã apareceu, ganhou uns moldes de fazer estátua da Disney em gesso. Isso eu lembro disso. Começo dos anos 80 ali. Eu tive isso aí. Eu olhei para aquilo ali e na rua que eu morava tinha uma fábrica ali, um cara que vendia gesso. Pô, eu falei, bom, o gesso tá ali, o molde tá aqui, vou pegar, vou vender. E eu não tinha talento com a pintura, que vinha umas coisas para pintar, nunca fui boa nesse daí. Mas o que eu fiz? Eu comecei a vender isso daí, e aí eu punha perfumado, não perfumado, embalado, não embalado, com 12, 13 anos.
Depois fui fazer animação de festa infantil, um monte de coisa. Ali tinha um lado de ganhar dinheiro para não ficar dependendo do pai. Legal, o dinheiro também foi um gatilho. Mas quando a gente olha ao longo desses quase 50 anos, né, 40 e poucos anos, fazendo alguma coisa, você vê que você se envolve com essas questões pelo prazer, pela satisfação pessoal e porque você impacta pessoas. Hoje está muito no jargão falar impacto social, impacto ambiental, impactar pessoas. Mas eu creio que no meu caso, assim como no seu, a gente tinha uma vontade de fazer um mundo melhor, uma condição melhor para nós, para as nossas famílias, para amigos, para quem trabalhasse. E aí quando a gente... E eu também já me puni, porque às vezes eu estava com um amigo e de repente a gente saiu para beber alguma coisa, ou numa rodada ali de charuto, e de repente virou um puta de uma ideia de negócio. Mas tem uma frase também, que aí eu falo, ninguém faz negócio tomando leite. Não é isso? Não. Então, por quê? Nem amigos. Exatamente. Então, eu vejo que assim, se numa conversa de 2 ou mais pessoas saiu uma ideia, ali tem um propósito. Sim. Então aquilo não é só para 1 ou 2 ganharem. Porque você vai fazer uma coisa que vai impactar com empregos, com trabalho, com salário, com impostos, com impacto social e ambiental, mais pessoas. Então eu não tenho essa culpa. O que eu acho que é o segredo é dosar isso daí, Sim. Não incomodar. A partir do momento que você saiu para jantar com a Cirlei, de repente, largou tudo, saiu da mesa para falar de negócio, aí eu acho que é ruim. Porque um quadrante está invadindo o outro. E aí você tocou num outro ponto que eu estou me policiando. E aí os exercícios de frequência respiratória, um pouco da meditação, tem trazer a atenção para o presente. Óbvio, se eu sair com a minha esposa para jantar, para namorar, tomar um bom vinho, bater papo, cara, aí sim, não é hora de sentar e de mudar o clima falando de trabalho, o problema da empresa. Mas isso também acaba acontecendo. Por quê? Porque você tem essa liberdade com as pessoas que você mais gosta. Então, eu falo, eu não vejo tanta culpa se a questão é dosada, porque a gente empreende e faz alguma atividade, não é pensando mais só em nós, é pensando numa coletividade. Você falou do gesso ali que você vendia. Você sabe que quando eu tinha ali 9 para 10 anos, a minha mãe tinha dado aquelas assinaturas também Disney, né? Olha só, a Disney envolvendo a gente. Ela encanta a gente e sempre. A assinatura do Pato Donald, do Tio Patinho, essas Os coisas. VHS lá? Não, de gibi. Ah, tá, gibi. E aí eu chegava do correio, eu devorava aquilo no mesmo dia, na mesma tarde, lia tudo ali, no máximo no dia seguinte já tinha terminado tudo. E minha mãe falou, não vou comprar mais, né? Eu fiz a assinatura que era para você durar o mês inteiro, você lê em 2 dias, agora te vira, lê de novo. Aí a ideia, né? Eu vou vender. Porque eu já li, eu vou vender os meus gibis para alguém e compro outro. Foi o meu primeiro business, né? Não, mas Primeiro negócio meu. E aí depois eu já tinha clientes cativos, já que eu já sabia para quem vender. Já fez economia circular. Aí nem falava isso. Economia circular. Tá vendo? Ricardinho, olha só, a gente tá passando tempo aqui. Eu sempre tenho o quadro que eu falo da frase do Zepa. E uma frase que é muito comum a gente ouvir por aí: copo meio cheio ou meio vazio, né? Na minha opinião, na verdade é metade conquista e metade oportunidade. Com certeza. Qual que é a sua opinião sobre isso quando você tá ali diante de um problema? Como é que você vê a questão do otimismo, pessimismo para o empreendedorismo? Bom, primeiro que eu concordo muito com a tua reflexão, integralmente. Eu não vejo uma combinação de pessimismo e empreendedorismo. Complicado, né? É muito complicado. Mas tem. Tem aquele comerciante, aquele empreendedor que fala, tá dando tudo errado. Não, então, Depois dessa Covid... ele é um trabalhador. Ele faz a coisa de certa forma acontecer, faz. Mas talvez eu tenho minhas dúvidas do real impacto, do quanto ele poderia estar além. Espírito empreendedor. Né?
Mas a gente sabe que o pessimismo também tem questões neurológicas, sociais, história de vida, tem uma série de outras questões. Agora, essa frase, e trazendo para a minha vida, eu sempre procuro, também como aprendi com meu pai, tá num desafio, você pode ir além. Mas observe, dimensione, tenha a cautela necessária, mas que ela não te trave. Se encoraje, porque você pode. Meu pai sempre me encorajou demais, né? Uma tia minha falava que era inventor de moda, né? Me chamava até de Grambel. E então eu olho sempre para o lado da oportunidade e no sentido de como eu posso fazer o negócio de fato tirar o proveito. E aí a Aldiz é um exemplo disso. Quando veio a auditoria, pô, eu já tinha muitos anos de contabilidade, né, fui sócio do meu pai na contabilidade. E aí eu via muito do mercado aquilo, pô, isso é uma obrigação, vai fiscalizar o nosso setor, é algo muito caro, muito burocrático, vai pesar. Aí eu falei, pô, peraí, tenho que aproveitar o que eu conheço de contabilidade, o que eu já implantei de contabilidade. Já tinha mais de 15 anos quase de contabilidade ali, não, 13 anos de contabilidade. Eu falar, pô, eu tenho uma obrigação, aproveitar o que eu aprendi, e o cliente, o mercado tem uma necessidade, tem uma oportunidade, eu vou customizar o negócio. Então muita gente, inclusive dos escritórios de contabilidade, ficaram preocupadíssimos. Eu peguei, abri mão da minha parte na sociedade e falei, vou começar uma nova empresa. Isso faz, aliás, 25 anos, nós vamos fazer em outubro. E aí eu vi naquilo que um monte de gente achava uma burocracia, um negócio enfadonho, até muita gente fala, pô, auditoria é um trabalho chato. Eu achava maravilhoso, como acho até hoje. Então, eu penso que o otimismo foi uma energia permanente e até hoje. Enxergo um cenário maravilhoso. Você falou que a sua tia te chamava de inventor de moda. É verdade, tá, gente? Eu vou contar um segredo aqui que vocês não sabem. Você vê aqui e fala que, né, o cara tem uma advocacia, tem uma empresa de auditoria, tal, todo técnico, tal, mas o cara já foi produtor de coco, já agenciou dupla Cantor sertaneja. O cara, ele faz hotel no interior, pousada no interior. Já fez de tudo aí, é doido. Mas é assim que é legal, né? Não, e é verdade. E tudo isso, inclusive algumas coisas que não tiveram o resultado que a gente esperava, ou que eu acabei saindo antes, todos foram uma escola. E é o que eu falo. Sem dúvida. Todos foram o que, aliás, dá o meu otimismo. E às vezes eu falo para minha mulher fala, pô, você vai inventar mais o que agora? Você conhece ali. Aí eu falo, pô, exatamente, só que eu não vou fazer algumas coisas que eu fiz lá atrás. Então eu aprendi. Ele vai aprendendo, com isso. Né? Mas eu tenho certeza que eu vou ter muita coisa ainda. Nosso programa de estreia do Bora Fazer Acontecer teve a Leila Navarro aqui. Maravilhosa. E ela falou uma coisa assim, eu não erro. Ou eu tenho sucesso ou eu aprendo. Né? Então é bem isso, né? Aprende o que não fazer, inclusive. Aprende o que não fazer. Então a gente tá sempre ganhando. Né? A gente não perde nunca, né? Ou a gente aprende, ou a gente tem sucesso naquilo que a gente faz. Só voltando um pouquinho da questão do copo meio cheio, eu queria fazer uma reflexão, porque quando eu falo sobre copo meio cheio e meio vazio, eu sempre tive essa reflexão de que metade do copo são realizações, são conquistas que a gente teve e a gente precisa comemorar e agradecer, porque o agradecimento é o ingrediente, a sementinha para a gente realizar mais coisas. E a outra parte, o copo meio vazio, que muita gente vê de forma negativa, é um vasto de oportunidades, né? Então a gente tem ali um campo de oportunidade e um campo de conquistas. Esse é o copo meio cheio e meio vazio. Mas tem mais uma coisa que eu queria falar, que quando a gente conquista algo, a gente enche um pouquinho mais o copo, né, Ricardo? Sim. A gente coloca mais umas gotinhas lá. E aí a gente vai enchendo, será que uma hora transborda o copo? Não. Porque quanto mais você enche o copo, quanto mais coisa você conquista, o copo cresce. O teu campo de oportunidades aumenta. Porque quanto mais conhecimento você tem, quanto mais conquistas você tem, quanto mais relacionamento você tem, não importa qual coisa, o teu copo aumenta, o teu universo aumenta.
Se você, sei lá, eu dou o exemplo da minha filha que gosta de jogar tênis. Ela vai ali, Joga muito ela, bem. ela joga um pouquinho. Ela aprendeu. Tem ainda um meio copo vazio. Aí ela vai, aprende um pouco mais, se joga, vai para uma fase maior, troca de cor de bolinha. O copo dela aumenta, porque ela está ganhando conhecimento, ela está crescendo. E aí o céu é o limite. Não vai encher esse copo nunca. Cada vez que você cresce mais, cada vez que se desenvolve mais, teu copo, você enche um pouco mais o copo, mas teu copo aumenta, teu universo aumenta, suas oportunidades aumentam. Então por isso que esse campo, essa parte meia vazia sempre vai existir na vida de todo mundo. Sempre vai existir, nunca vai encher. Você falou umas coisas aí que eu acredito muito. Aprendizado. O que você aprende, você nunca perde. E à medida que você compartilha isso com atitudes, você vai alcançar mais pessoas. E aí o teu universo se expande. Exatamente. Você foi muito feliz nessa observação. Monelinho, para finalizar, uma dica rapaz. de. A gente podia ficar falando mais 2 horas aqui. Se tivesse uma cervejinha aqui ainda, Não então. era pra acabar esse negócio tão rápido assim, né? Quase o final do dia aqui, ó. Nesse lugar maravilhoso. Aqui, Aliás, parabéns aqui. Estamos aqui pelo na estúdio do Zé. Marginal Pinheiros. Você sabe que eu cresci aqui, né? Ah, é? Morava ali atrás, Olha só. andava a pé tudo isso aqui. E até fazendo um agradecimento aqui à FIA Business School, uma das escolas de administração mais respeitadas de São Paulo. Do mundo. Do mundo, né? Tá na lista das melhores do mundo. E é uma parceria que eu tenho aqui com eles para fazer acontecer aqui o estúdio. Lugar inspirador. E aí eu queria então, para a gente finalizar, que você desse uma dica para quem está ouvindo, quem está assistindo a gente, alguma dica de como, alguma mania que você tem, ou sei lá, algum aplicativo que você usa, como é que você organiza a sua agenda ou as suas listas de prioridades, alguma coisa prática assim que você faça, ou é no papel, é na agenda, é no celular, é no computador, tem horário, sei lá, alguma coisa que você faça que você possa ensinar a pessoa a se inspirar e falar assim, poxa, isso aqui eu acho que eu vou fazer para ajudar a fazer acontecer. O lado da auditoria te deixa meio sistemático com algumas coisas, né? Auditoria é processo. O direito também é processo. Então, eu tenho por hábito, no final de semana, eu já vejo a programação da semana. Então, eu tenho um overview da semana. Se eu tenho viagem, para onde se eu tenho uma palestra, eu tenho um evento. Então, eu já antecipo para ver o que vai acontecer. Inclusive, se eu tenho, por exemplo, eu tenho uma palestra, tal, eu já ponho sempre pelo menos 15 dias antes no calendário para ter um time de preparação. É uma prática. No dia anterior, então, por exemplo, hoje, ao final do dia, eu vou dar uma olhada, eu já sei o que eu tenho amanhã, já está meio na cabeça, eu dou uma atualizada na minha agenda e programo algumas coisas, dou alguns comandos para os grupos, discute com sócios, por WhatsApp, por áudio, quase um podcast muitas vezes. Então já dou algumas diretrizes para o dia seguinte. No dia seguinte, novamente, eu acordo cedo e durmo tarde. Esse é um hábito. Eu estou procurando melhorar o tempo de sono, mas não quer dizer que eu fico trabalhando o dia inteiro também. Uhum. Então, ao longo do dia, eu reviso esse trabalho. Eu tenho o aplicativo de notas, o aplicativo de calendários e procuro concentrar em alguns procedimentos ao longo do dia que agilizam. Por exemplo, com a questão do trabalho híbrido ou remoto, você consegue, no deslocamento para cá, estar ouvindo, conversando alguma coisa com alguém, ouvindo uma aula, um livro, um audiolivro, né? Aprendendo a otimizar. Mas eu também tenho um ponto. Eu procuro criar alguns espaços para não engessar minha agenda. Porque a gente também precisa ter flexibilidade. Então eu não sou aquele cara, não deu por... Claro, você tem um compromisso com o cliente, um compromisso profissional, um prazo, você tem que cumprir. Uhum. Mas alguma outra coisa, por exemplo, eu programei de fazer uma leitura das 10 às 11. Mas a minha atividade física acabou atrasou o café, precisei atender um cliente na sequência, atrasou o café da manhã, coisa assim, não consegui ler às 10. Vou começar a ler às 10h15. Então eu também procuro administrar essas situações. E por fim, algo que é uma dica que eu acho que vale a pena,
Muitos de nós, numa sociedade hiperconectada e acelerada, temos por hábito, às vezes acorda de noite com ideias. Eu acredito que você e muita gente seja assim. Às vezes eu acordo e falo, putz, veio uma ideia, não sei o que lá. Antes eu pegava o celular. Aí eu aprendi, com a acupuntura, inclusive, né, que eu também faço, e dou a dica, pegar o celular e digitar, fazer uma nota, não é a mesma coisa que usar um papel e escrever. Não só pela tela, mas pelo estímulo cerebral que tem, um lado ou outro. E aí, de fato, foi uma dica importante. Quando eventualmente eu acordo de noite, com alguma ideia ou lembrando de alguma coisa, eu pego esse papel, deixo do lado da cama, é um Moleskine pequenininho, e eu vou anotando para poder colocar na lista de produção. Eu fiz o contrário. Antes eu fazia isso no papel e agora eu faço no celular. É. Muitas vezes eu mando áudio para mim mesmo, então, com alguma coisa. Mas aí eu aprendi com a psicologia, com a fisioterapeuta que faz acupuntura, que os estímulos do celular mas faz mexem todo com o seu ciclo do sono. Acabou de escrever o que você tinha que escrever, você já tá com ele ali, já dá uma olhadinha no Instagram. Você vai olhar, WhatsApp. Então, perdeu o sono. Então eu parei com essa questão do celular. Só fazendo um complemento, eu faço alguma coisa parecida também. Eu uso um programa, um aplicativo chamado Todoist, que é um aplicativo de tasks, né, de tarefas. Eu gerencio todas as minhas tarefas ali, eu tiro tudo do que é e-mail, que eu preciso fazer, vai para lá, o WhatsApp vai para lá, e concentro todos os meus compromissos, tudo aquilo que eu tenho que fazer ali. E aí, tem dia que, assim, quando você olha, tem 100, 110 coisas para fazer. E é óbvio que eu não vou conseguir fazer tudo isso. Então, o que eu faço? Eu já jogo... dependendo do meu dia, no dia seguinte, se eu tenho uma tarde toda livre, que eu quero dizer assim, sem nenhuma agenda, sem nenhuma reunião, sem gravação de podcast, sem palestra, sem nada, um dia, uma tarde inteira livre de trabalho, pelo menos, eu sei que eu consigo fazer mais ou menos 20 itens daqueles. Então, eu separo os 20 itens mais relevantes. Perfeito. E eu separo esses 80 porque... Vai tá dica, hein? Sabe o que acontece? Muitas vezes esses compromissos que não são tão relevantes, são tão importantes, eles são gostosos de fazer ou fáceis de fazer. Verdade. Eu preciso comprar uma nova grelha ali para minha churrasqueira. E você coloca ali como uma lista de coisas para fazer. Aí você precisa também fazer um relatório para o teu cliente, tal, não sei o que lá, que está te cobrando aquele relatório. Qual que é mais gostoso de fazer? Entra na internet e fica escolhendo grelha. Então isso te tira do foco. É uma coisa que você precisa fazer porque você quer melhorar a tua churrasqueira? Ok, mas não é o que é mais prioritário agora. Então, quando você tira isso da frente e deixa lá numa lista à parte, você fica olhando para aquela lista de coisas importantes para fazer. Então é uma coisa que eu também faço de um dia para o outro, normalmente às 6 horas da tarde, ali, quando eu estou querendo começar a pensar em desligar o computador, eu já começo a separar aquilo que eu vou fazer amanhã e daquilo que eu vou fazer depois de amanhã em diante, se der tempo. Mas isso que você falou, eu li um livro um tempo atrás, que falava da teoria dos 2 minutos ali, né? Ou seja, aquilo que você fala, bateu o olho e fala, pô, isso aqui não vai nem 2 minutos, ou no máximo 2 minutos, toca a ficha. Só que escolha o horário adequado para isso. De manhã, por exemplo, eu de manhã tô com a cabeça legal para pensar estratégia, para estudar, uma série de coisas. Então, eu prefiro isso pela manhã. À tarde, eu prefiro reuniões. Então, por exemplo, ligar para um amigo que está fazendo aniversário. Isso eu acho importante. Mas, obviamente, se você olha a prioridade dos prazos, das coisas que eu tenho no escritório para fazer, eu tenho que priorizar aquilo. Então, eu deixo esse telefonema para o final do dia. Então, desde que você não deixe de fazer, porque isso é importante. Aliás, você é um dos caras que melhor fazem isso, né? Então, gente, passou bastante nosso tempo aqui, o papo está muito bom. Queridão, muito obrigado por aceitar o convite. Foi um bate-papo gostoso, cheio de dica aí. Espero ver mais vezes vocês, ou aqui, ou em algum palco da vida aí pra gente palestrar. É isso aí, gente. Bora fazer acontecer, porque, como eu sempre digo, quem fica parado é poste. Então, segue a gente, compartilha
esse vídeo aí com seus amigos, estão precisando daquele chacoalhão ali para fazer acontecer. E curte a gente, recomenda. A cada semana a gente está com um convidado diferente aqui. Beleza? Obrigado pela audiência. Até a próxima. Valeu! Bora fazer acontecer. Com Zepa.